agradeço ainda o pastor Alisson, que também se comunicou conosco, comunicou com o meu pastor. Estou debaixo de bênção. Sou grato a Deus por tudo. A cada irmão que aqui está, eu, sinceramente, eu estou muito feliz. Palavras são um pouco para expressar o sentimento de gratidão que há no meu coração. Porque, para alguns que já me conhecem, sabem que eu fui criado aqui, onde o Evangelho começou a ser plantado na minha vida neste lugar. Eu me emociono porque foi aqui que os primeiros passos que eu comecei a dar, onde Jesus já tinha preparado o propósito dele para a minha vida. E por alguns desleixos da vida a gente acaba se perdendo no caminho. Mas graças ao Senhor que Ele é bondoso e tem misericórdia de nossa vida. E eu me alegro por hoje estar aqui ministrando aos vossos corações. Estou aqui não somente para ministrar, mas também para ser ministrado. E o Senhor sabe quanto meu coração está grato, pastor. Porque Ele está aqui, depois de muitos anos, é extremamente gratificante. Eu sou grato a Deus por tudo, por todos. Não vou citar nomes, mas cada um sabe o carinho enorme que eu tenho no coração por vocês. E sempre digo que quem abre portas são Deus. E se essa porta foi aberta para ministrar aqui hoje, é porque estão vendo Deus na minha vida. Eu sou grato ao Senhor por isso. Sem mais delongas, irmãos, eu vos convido a abrir a vossa Bíblia em Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Eita, glória! Estamos num trabalho de missões. Daniel, Deus continue te usando, viu? Poderosamente no louvor. Lindo. Pra Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Os irmãos encontraram? Logo no versículo 28 do primeiro vai dizer assim: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Versículo 33 vai nos dizer: e toda a cidade se ajuntou à porta. E o versículo, capítulo 2 vai nos dizendo: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim que arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Os irmãos podem ser Glória a Deus. Glória. Curve as nossas cabeças por um minuto. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, se coloco diante da Tua presença como ministro, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça, Pai. Que fala no Senhor, ó Pai,
Pai, e não eu. Porque as minhas vontades são muitas, ó Pai, mas a tua vontade é falar ao teu povo aquilo que, ó Pai, o Senhor já tinha preparado. Deus, eu estou aqui nessa noite, ó Deus, somente como um vaso, Pai. Usa-me mais uma vez, ó Deus. Fala com o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Redobre a atenção. Irmãos, diante dessa palavra que nós conhecemos, creio que cada um de nós já passamos por essa palavra. Já lemos, já estudamos, já pesquisamos mais a fundo. Só que, diante desse texto, a qual nós iremos entrar, a falar de um paralítico, não teria como a gente começar falando se nós não voltássemos um pouco mais a história. Quando Jesus, a primeira vez, entra em Cafarnaum, e quando Jesus entra em Cafarnaum, ele entra na sinagoga para ensinar. Como Jesus, a tua sabedoria era extrema, vinha do céu, ele começa a ensinar com autoridade e com poder. E ali aqueles que estavam admiraram pelos ensinamentos que ele trazia. Eles logo ficaram praticamente pasmados, porque eles nunca viram um ensinamento com tanta autoridade. Eles nunca tinham percebido um estudo tão profundo, o qual Jesus trouxe para eles, diferentemente dos escribas. Aleluia. Só que quando Jesus está ali dentro daquela sinagoga ensinando, existe um moço, um rapaz, um jovem, um homem, não sei, a Bíblia não cita, que estava com um espírito imundo. E logo quando Jesus estava ensinando, aquele espírito imundo se manifesta dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não teve muita conversa. Jesus o repreendeu e disse: sai. Cala-te e sai. E Jesus continuar ali aos seus ensinos. Só que aquele povo maravilharam e viram quem é estes que até os espíritos imundos dizem para calar e sair. E Jesus ali ensinando a eles. Logo depois que acabam esses ensinos, Jesus vem até a casa da sogra de Pedro, que era o Simão, e soube que ela estava extremamente enferma, com febres. Jesus, logo juntamente com André, Tiago e João, entra dentro daquela casa e a sogra dele estava deitada. Jesus, eu acredito que sem falar alguma palavra, somente chegou diante daquela mulher, pegou na sua mão, levantou. E ali, a gente tem que entender uma coisa, que aonde Jesus passa, Jesus arrasta multidões. Aonde Jesus está passando, não tem como algo não acontecer. Logo atrás Jesus tinha curado um endemoniado, agora Jesus estava curando uma mulher que tinha febre. E todos que ali estavam naquela casa ficaram admirados pelas coisas que Jesus faz. E logo toda a cidade, primeiro toda a fama dele já tinha corrido, mas preste atenção, toda a cidade reuniram junto à porta, a casa da sogra de Pedro. E agora eu posso entrar diante do texto em que lemos. Por quê? Porque se toda a cidade estava diante da porta de Pedro, ali estavam também aqueles 4 que levaram aquele paralítico até Jesus. E a Bíblia vai nos relatar. Primeiramente, eu quero que os irmãos entendam o que é ser um paralítico. Quando a gente falamos de paralítico, o que é que passa nas nossas cabeças? O que é que passamos? O que é que nós entendemos quando falamos paralítico? O paralítico que a Bíblia fala, relata sobre, ele não conseguia andar. Ele não tinha movimento do seu corpo. E alguns estudos mais profundos vão dizer que até para falar ele tinha dificuldade. Porque quando a pessoa ela não tem movimento algum do corpo, alguns estudos dizem que o corpo até diminui. O corpo vai encolhendo. Aleluia.
E aquele homem vivia naquele estado. É um culto de missões. E o tema que eu dei para esse culto foi: Deus conta conosco. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus conta conosco. Por que Deus conta conosco, Danilo? Porque aqueles quatro missionários, eu coloquei até um nome para cada um deles. Um significaria coragem, o outro significaria fé, um significaria oração e o outro significaria jejum. Por quê? Porque o crente que tem coragem, ele não tem, ele vai. Ele tem fé que Jesus vai fazer. Ele tem oração, ele vai adiante. E com jejum ele vai quebrando tudo aquilo que está atrapalhando. Aquele missionário que tem, nós que somos missionários que tem esses quatro em nós podemos ir, que Jesus vai quebrando todas as barreiras e nós vamos ganhando. Aqueles quatro pegam aquele paralítico em sua maca e imagino eu, isso é coisa de pregador, não está escrito. Imagina aqueles quatro, um carregando em cada ponta, pastor. E quando eles começaram a andar, aquela maca começa a balançar. Aquela maca, eles começam a correr, dizendo: não, Jesus está na cidade novamente. Vamos. Por quê? Porque Jesus já tinha entrado novamente dentro da casa. E ali, quando souberam que Jesus estava, reuniram pessoas. Vão botar aparentemente 200 pessoas estando ali à porta. E imagina ele pegando aquele paralítico e disseram: vamos levar ele até Jesus, porque Jesus pode curar. Em Cafarnaum, alguns estudos diziam que foram um dos lugares onde Jesus mais operou maravilhas e milagres. Imagine só, aqueles homens pegando aquela maca e começando a correr. Começaram a levar até Jesus. Só que quando eles chegam à porta da casa, eles são surpreendidos por uma multidão, a qual a impede deles entrar. Aleluia. Não será na sua vida diferente. Se você é um missionário, ou se Deus te levantou para ir levar, para alcançar as vidas, as almas que estão gemendo ali fora, haverá empecilhos, haverá uma multidão que vai tentar te impedir de chegar a essa vida, de trazer ela até Cristo. Por quê? Porque o inimigo a todo tempo ele está trabalhando, tentando impedir a qual eles não conheçam o nome de Jesus. Verdade. E outra via, esse paralítico poderia nos considerar como ele, a qual nós precisávamos também de pessoas que nos trouxessem a Jesus. E graças ao Senhor que nos trouxeram, que nos alcançaram, que hoje nós temos a graça do grande Rei. Verdade, Deus. Aleluia! Glória a Deus, maravilha, Jesus. Foi necessário. Alguns vieram porque pregaram. Alguns vieram porque foram evangelizar e trouxeram. Outros o próprio Deus pegou e levou. Porque cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Aleluia. Só que nessa noite Deus nos chamou como evangelista. E foi o que eu falei. Deus conta conosco. Aleluia. Deus conta conosco, porque tem almas padecendo. Por quê? Porque nós não temos tomado a atitude de levar a palavra para aqueles que necessitam. Nós não temos se posicionado. Um dos sintomas de uma pessoa paralítica são esses que vivem fora. É que eles não conseguem se colocar de pé. E que é uma pessoa que não consegue se colocar de pé? É aquele que está na boca de fumo, mas não consegue se posicionar. É aquele que está no boteco se embriagando, mas não consegue se posicionar. E qual é o nosso dever nisso? É ir pregar. Aleluia! Glória a Deus! A gente tem uma maneira tão fácil, nós temos uma maneira tão fácil de cantar as coisas, e às vezes a gente não prestamos atenção na letra do louvor.
É muito fácil cantar aquele eis-me aqui, Jesus, mas só que Jesus fala assim para você, não, então beleza, começa a evangelizar na sua escola, começa a evangelizar no seu trabalho, começa a evangelizar aonde você estiver, na fila do banco, começa a evangelizar no futebol, começa a evangelizar no trabalho. A gente começa a querer se encolher. E é normal de nós seres humanos aí. Jesus sabia que às vezes nós ia querer se esconder. Só que hoje Ele está nos alertando de uma maneira diferente. Que sejamos como um desses quadros. Você às vezes pode temer por não ter condições físicas. Ou talvez por você não ter a capacidade. Ou talvez você pensar, por que quem disse que Deus trabalha nas suas capacidades ou nas suas limitações? Deus não trabalha nas suas limitações. Nós somos limitados, nós chegamos num limite muito rápido, pastor. Nós fazemos 2 vezes missões e achamos que está bom. Limite. Chega, Deus, eu não aguento mais. Minha alma foi alcançada. Eu vou parar. Limite. Só que eu fico feliz é que lá em Filipenses 1,6 Paulo vai dizer, aleluias, aquele que começou em vós a boa obra, Ele é fiel para concretizar. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Aleluia! Então Deus vai trabalhar sobre as suas limitações. Verdade, Senhor. Se você se encontrar incapaz ou dizer que você não consegue ir sozinho, olha para o seu irmão que está do seu lado, segura ele e fala assim, não, mas Deus chamou foi 4, então vamos nós 4. São 4 que estão aí do seu lado, que tem que se posicionar diante. Um com fé, um com coragem, um com oração e o outro com jejum. E eu acredito, eu tenho fé que Deus vai agir. É verdade. Porque Deus te chamou para ser um missionário. Aleluia! Glória a Ser um Deus. missionário é você resgatar as almas. Você só precisa trazer. Traga. Coloque ela aqui. Que o resto eu posso falar com toda certeza e liberdade do Espírito. Você só traz, mas quem faz é Deus. Verdade, Senhor. Sabe aquela pessoa que você convidou há vários dias e ela veio hoje? O Espírito tocou nela, mas quem faz somente é Deus e a palavra. Não devemos se engrandecer de nada. Nós não fazemos nada, nós não somos bons. Bom é Deus que teve misericórdia de nossas vidas e nos alcançou. Aleluia! Como fomos alcançados, essas vidas também precisam ser alcançadas. Assim como nós éramos também dependentes, assim como nós também éramos outrora paralíticos, sem se posicionar, prostrados, caídos, perdidos nas coisas desse mundo, a palavra nos alcançou. E a palavra precisa alcançar aqueles que necessitam da palavra. Verdade. O Espírito não está preocupado com sua foto no cartaz ou com você no flyer. Com Deus não tem barganha, não tem essa. Ah, Deus, mas eu preguei isso e tal. E aqueles que realmente precisavam, porque pregar para crente é fácil, mas eu quero ver pregar lá fora. Verdade, Jesus. Aleluia! Pregar para quem está aqui dentro aqui é fácil demais. Nós já conhecemos a palavra, nós já fomos salvos por Cristo, mas aqueles que estão totalmente feridos, machucados, correndo todos os dias o risco de morte, é evangelismo, irmão. É verdade. Eu só falo aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Aqueles que realmente necessitam. Nós não somos melhor do que eles, nós somos salvos. E essa salvação chegou a nós, porque elas também não podem chegar a eles. Essa salvação entrou em nosso coração pela fé. E a fé ela vem como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como é que eles vão ouvir se não tem quem convide? E esse é mais do que o nosso dever. É por isso que Deus está nos alertando.
somente com o tema dizendo: Deus conta conosco. Verdade, Jesus. Deus conta com você, jovem, na escola. Glória a No Deus. curso. Comece a pregar, leva a sua Bíblia, estuda na hora do intervalo. Deus conta com você, crente, no seu trabalho. As oportunidades que você tem de falar de Jesus, fale. Aproveite. A oportunidade é única. Você não sabe como é que está aquele coração naquele dia. Às vezes aquele coração pode estar de pedra em um dia, mas no outro Deus pode ter preparado o coração. E você tem que estar o quê? Com as sementes, preparado, aprofundado na palavra. Porque assim que você lançar, aquela semente descerá ao coração. E aí quem vai dar o crescimento é Deus. Você fez sua parte, Deus viu que você fez sua parte. Você anunciou, você falou. Nós falamos. Então Ele conta conosco para que nós possamos levar a palavra àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Talvez você poderia estar esperando um pregador. O pregador vai pregar e eu vou pular e rodar aqui nada. Eu não estou aqui para fazer ninguém pular e rodar, não, porque eu não sou Espírito Santo, eu só estou aqui para trazer a verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nada contra, irmão, sou pentecostal. Se for falar de pular e rodar, é comigo mesmo, porque eu gosto. Mas melhor do que pular e rodar é quando a palavra entra no nosso coração e a gente começa a praticar lá fora. É quando a gente entende de que Deus nos exortou aqui dentro, fez respeito. E a gente não vai esperar, não, mas semana que vem eu começo, não. Você saiu daqui com a palavra hoje, você já encontra alguém ali na rua e diz: ó, Jesus te ama. Tem um propósito na sua vida. Aleluia! Maravilha, Jesus. Palavra, surge grandes. Glória a Deus. Deus fiel e Voltando poderoso. para a palavra, aqueles homens começaram a correr com aquele homem, a tentar levar até Jesus. E quando ele chega, ele é deparado com uma multidão, que eu falei, muitas das vezes a multidão vai tentar te atrapalhar no seu propósito a chegar aqui a Jesus. Só que aqueles homens, eles não desistiram. A fé que estava neles movia eles a fazerem algo maior. Eles poderiam ter desistido quando ele visse aquela multidão. E ninguém abria espaço para que eles pudessem entrar. Então foi aí que Deus deu uma estratégia a eles, dizendo: ó, subiremos e passaremos ele pelo telhado. Só que imagina comigo, hoje é fácil de nós subirmos se nós pegarmos uma pessoa aqui, cada um segura por um braço e outro pela perna, que a gente sobe por uma escada, porque a escada está feita. Mas imagina aqueles 4 homens subindo com um paralítico sobre uma escada de madeira que era colocado ao lado da casa. Você tem noção do quanto era a dificuldade para aquele paralítico chegar até Jesus? Eles poderiam ter desistido somente na hora de ver se aquela escada dissesse: não vou, eu não consigo, eu não me encontro capaz. Só que a fé que estava dentro deles veio e eles dizendo: nós subiremos e desceremos ele até Jesus. E eles abriram ali um buraco sobre aquele telhado que era mais ou menos como palha. Se eu não me engano, se eu estiver errado, o pastor me corrija. Eram sobre palha, porque na época de trigo eles jogavam e ficavam alguns vestígios ali. Alguns estudos também, alguns estudos diziam, eles abriram. Só que imagina aí, eles tendo que sacrificar alguma coisa deles para que aquele paralítico descesse. Porque ele, imagina, irmãos, eles estavam subindo, mas eles não tinham noção que ele teria uma corda para eles descer. Imagina eles sacrificando alguma veste ou alguma parte, alguma coisa que eles tinham para que aquele paralítico conhecesse, chegasse até Jesus, fosse curado. Porque a fé dele foi obediente naquilo que Jesus poderia fazer, não nas forças físicas. E todas as vezes que a gente somos medidos por nós mesmos, nas nossas forças físicas, a gente não fazemos nada. É por isso que a gente temos que colocar a nossa força em Jesus Cristo. Verdade, Senhor. Todas as vezes que nós queremos fazer com o nosso próprio braço, nós iremos quebrar a cara.
Porque nós vamos chegar a um limite do ser humano, a um cansaço. Mas quando nós colocamos diante de Jesus, na frente dele, podemos descansar. Aleluia! Podemos crer. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Verdade, Senhor, nós cremos, Aquele ó homem Deus. está descendo sobre aquela maca. Imagina ele todos ali reunidos, escribas, fariseus, que eram pessoas estudadas. Imagina a rejeição, aleluia, que aquele paralítico tinha passado. Porque alguns estudos antigos diziam que toda pessoa que era paralítica ou sofria de alguma doença é porque foi rejeitada por Deus. O pecado dele fez ele ficar naquela situação. Eram rejeitados. Mas imagina aquelas pessoas que moravam naquela cidade, toda vez olhando aquele paralítico deitado, e começasse a cuspir diante dele no chão, porque cuspir para os judeus era um significado de humilhação. Então imagina quanto tempo aquele homem passou sendo humilhado, quanto tempo aquele homem sofreu. Ele olhava, imagina ele não conseguindo nem se mexer nem nada, mas somente os olhos olhando e dizendo: o que é isso? Na sua mente, por que tanta discriminação comigo? Eu pequei, eu falei, eu reconheço, mas para que tanta humilhação? Você consegue imaginar dentro de você a situação que aquele paralítico vivia? A situação que aquele paralítico sofria dentro de si? Como era o emocional dele, sendo maltratado por pessoas? E muitas das vezes nós somos desse jeito. São pessoas que são rejeitadas aí fora, ou que não tem pai, ou que não tem mãe, e talvez traçaram outros caminhos, e que a sociedade toda já rejeitou. Mas enquanto a sociedade toda rejeita, nós devemos abraçar e trazer para Cristo. Porque Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo abraça o maconheiro, Cristo abraça o drogado, Cristo abraça o ladrão, Cristo abraça o assassino, Cristo abraça todos. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Cristo não faz acepção de pessoas. O Giovanni já falou aqui, e Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por todos. Glória a Deus. Só basta se arrepender. Oh, glória. E quando aquele paralítico desce, eu acredito que eles estavam numa mesa sentados, e um fala de cá, outro fala de cá, porque escriba e fariseu, eles eram muito soberbos. Eles achavam que eles faziam pelo conhecimento, ou pelos estudos que eles tinham. Eles achavam que eles eram bons. Aí imagina aquele homem descendo, na hora que ele se deita sobre a cama, a maca dele chega, Jesus olha para ele e diz: quanta fé, hein? Oh, glória. Filho, aquele homem que para a sociedade não era nada, primeiro já ganha o crédito dizendo: filho. Para a sociedade você não pode ser nada, mas para Deus você é filho. Para a sociedade eles podem dizer: sou mais um rejeitado, mas ó Deus olha lá do céu, para você é rejeitado, mas para mim é meu filho. Aleluia! Aí olha para ele e diz: Deus. filho, perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus poderia somente curar ele ali, simplesmente. Ele queria, os amigos queriam que ele fosse curado. Era apenas isso. Mas Jesus, não somente para trazer a ele a cura, Jesus vem trazendo também a salvação. Porque antes de fazer a cura, Jesus fala: não, eu primeiro vou salvar, libertar, fazer a obra. Aí depois disso, Jesus: oh, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus começam a questionar dentro de si, dizendo: quem é este que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Aí eu gosto de pensar muito naquela palavra de 1 João que diz: e estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia! Eles não entendiam que o próprio
Verbo encarnado, ele estava ali perdoando os pecados. Aí ele olha para os escribas e fariseus e diz assim: como é mais fácil dizer para ele, filho, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, pega a tua cama e anda? Aleluia! Glória a Deus! Qual seria mais fácil dizer, filho, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, pega o teu leito e anda, para que vocês vejam e creiam que o Filho do Homem tem poder? Filho, pega o teu leito e anda. Agora imagina comigo, aleluia, você vai glorificar agora. Imagina comigo aquele paralítico, os ossos dele começando a se encaixar, ou a pele dele começando a crescer novamente. Aí ele começa devagarzinho. Imagina ele com os olhos fechados ali, pastor da mesa, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Esse povo tudo me julgando, tal. Aí ele já começa a mexer o braço. Ele: que é isso? Eu estou sentindo um arrepio diferente. Meus dedos estão se movendo nas pernas. Aí imagina aí, Jesus olhando para ele e dizendo assim: pode levantar, rapaz, eu já te curei. Aí ele desce uma perna da mesa, desce a outra, se senta. Aí ele levanta e já Glória a Deus! Ele começa a andar. Imagina só comigo. Aí no começo estavam tampando a passagem, que é a multidão que vai tentar te impedir. Imagina a multidão abrindo espaço e ele passando. Aleluia! Olha e ali naquele lugar começaram a adorar. Aí no final de tudo, sabe o que eles começam a dizer? E vimos grandes coisas aqui. Oh, aleluia! Maravilha! A sociedade era só mais um deitado, largado. Glória a Deus! Tudo é possível. Verdade, Senhor. Não existe nada impossível para Deus. Oh, maravilha! Aleluia, Jesus! Deus fiel e poderoso. Oh, Espírito Santo. Oh, glórias. Oh, aleluia. Aleluia. Deus. Imagina só comigo. Aquelas pessoas que no começo não queriam abrir espaço, não queria deixar aquele paralítico entrar para que ele também pudesse alcançar a cura. E a gente temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente queremos ser um dos fariseus ou um das multidões que tentam impedir que essas pessoas sejam alcançadas, ou que essas pessoas venham receber a bênção delas, que essas pessoas possam ser aqui, libertas. Nós temos que tomar cuidado com essa síndrome de fariseu, pastor. De querer falar, de querer trabalhar. Se você não vai fazer, também não impeça quem faça. Mas se você vai fazer, junta com 4 aí que tem fé, que é doidinho, igual nós falamos lá no Monte Melo, que é doidinho para subir as madrugadas. Começa a evangelizar esse povo aqui na Vila Ecológica. Começa a evangelizar ali no Águas Claras. Começa a evangelizar ali na Rocinha. Verdade. Mas não seja de empecilho quando eles vierem, não. Se aquele irmão que fez e trouxe não tem um espírito de arrazoar dentro do seu coração, porque ele fez, está achando ruim, pega e faz também. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é fácil de contaminar os nossos corações, Gilmar. Verdade. Muito fácil. Nós se alegramos quando um paralítico entrar por aquelas portas. Quando um drogado entrar por ali, ele vai ser recebido da mesma maneira que você foi. Quando um traficante que entrar ali, seja recebido da mesma maneira. Porque, como eu falei no começo, Deus não faz acepções de ninguém. Porque se fosse para Deus fazer, imagina Deus olhando para você e dizer assim: ó, você descarta você, descarta você, descarta você. Mas Deus não faz acepção de pessoas.
vamos se alegrar quando uma alma entrar por aquelas portas, porque ela estava miseravelmente morta. Verdade. Mas só dela ter dado um passo até aqui já é um avanço imenso. Aleluia. Quem vai fazer a obra não somos nós. Nós não fazemos nada, mas quem faz é Deus. Então, só dela estar aqui, nós devemos somente abraçar e interceder e pedir a Deus para que salva. Verdade. E como aquele paralítico que estava naquela maca, que estava, acredito, sofrendo pelas rejeições, ele tinha diante daquela cidade agora, e ele passando, ele começando a andar, ele podendo fazer as coisas que eles não poderiam. Eu imagino as pessoas daquela cidade olhando e dizendo: aquele lá não era o paralítico? Ou às vezes ele está passando perto e as pessoas cochichavam dizendo: esse não era o paralítico? Aí ele logo atentamente ouviu e disse: eu era. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, eu não sou mais. Depois que eu tive um encontro com Jesus, ele me trouxe além de cura, ele me trouxe salvação. Aleluia! Ofertar no reino eterno juntamente. Glória a Deus! Maravilha! Oh, Jesus fiel! Assim como outra via, nós éramos paralíticos, que nós possamos juntar a coragem, a fé, a oração, o jejum, para alcançar essas almas que precisam, porque o Espírito quer almas, como a Daniela cantou. O Espírito quer almas. Ele não quer você na frente somente de um cartaz. Ele quer você ganhando almas, almas e almas. Aleluia! Glória a Deus! Vamos alcançar a essas almas que são dependentes da palavra que sai da nossa boca. Tem tanta pessoa que precisa ouvir uma palavra da sua boca. É por isso que Deus conta comigo. É por isso que Deus conta com você, pastor Elias. É por isso que Deus conta com você, pastor. É por isso que Deus conta com você, pastor. É por isso que Deus conta com você. É por isso que Deus conta com você, jovem, na escola. É por isso que Deus conta com você, rapaz, no seu trabalho. É por isso que Deus conta com você, porteiro, todos os dias aqui na porta da igreja cedinho, passando e dizendo: vem, rapaz, vem que Jesus tem uma palavra para o seu coração. Jesus conta com você, moça. Quando essa minha mulher fofocando, você dizendo: melhor do que fofocarmos, vamos falar de amor de Jesus. Ah, Jesus conta com você no campo de futebol. Jesus conta com você aonde estiver. Verdade. Conta com você. Então não saia daqui nessa noite somente porque é um pregador de fora ou nada. Saia daqui com essa palavra determinada no seu coração. Eu vou ser um evangelista dentro da minha casa. Eu vou ser um evangelista na rua. Eu vou ser um evangelista com o meu sobrinho. Eu vou ser um evangelista com o meu vizinho. Eu vou ser um evangelista para aqueles que Jesus me direcionar. Até mesmo que Jesus não me direcionar, eu ver alguém passando na rua e vou falar: ó, Jesus te ama, rapaz, e quer te salvar. Porque é isso que importa, é que eles sejam alcançados da mesma maneira que nós somos. Eu encerro agradecendo a Deus e que essa palavra possa entrar dentro dos nossos corações. Essa palavra arde primeiro em mim, corta primeiro em mim. Então que nós possamos se posicionar da maneira que Deus quer nos usar. Como evangelista. Seja um evangelista. E para finalizar, eu faço uma última pergunta, pastor. Encerra aqui. Você morreria por amor de Cristo? Você morreria pregando o evangelho de Cristo? Você morreria sendo um evangelista, como tem muitos que aqui foi orado, estão pregando lá fora, estão sendo degolados? Você morreria de cabeça para baixo? Ou você morreria partido ao meio? Você morreria devorado por leões? Fica essa pergunta em nossos corações. Com permissão do pastor, você que nessa noite
palavra e que deseja mudar a história da sua vida, ou que outrora você estava sendo um paralítico, você estava preso a vícios, a decepções amorosas, a depressão, eu não sei o que é. Mas se você que estava preso, e nessa noite Deus te trouxe aqui, porque está querendo mudar a trajetória da sua vida. Aleluia, meu Deus. Levante a sua mão. Se você deseja nessa noite aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele quer resgatar a sua alma, não quer que o diabo a devore, porque Jesus tem amor à sua vida. E através da sua vida, Jesus pode fazer grandes coisas através da sua família, dos seus familiares.